Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora no pessoal que está se viciando em ChatGPT e inteligência artificial, hein? Olha só o alerta do pessoal aqui, é um problema sério. Segundo esse estudo que eles fizeram aqui, o pessoal chega a ter síndrome de abstinência quando você é proibido de usar a inteligência artificial. O pessoal está criando ligação emocional com inteligência artificial. Tomem cuidado com isso, hein? Essa notícia foi sugerida por Jagunço Aspone do Xandão. Peter aprendeu a usar Photoshop e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve uma pesquisa feita pela revista de inteligência artificial, que foi lançada agora dia 24 de março. Eles fizeram uma pesquisa em vários países da Europa sobre as pessoas que usam inteligência artificial em grande número, durante muitos dias, muitas horas por dia, né? Você tem uma série de pessoas que têm feito isso. Algumas pessoas por exigência profissional, a pessoa, né, trabalha com alguma coisa que requer inteligência artificial, então começa a usar e coisa e tal. E outras pessoas simplesmente porque se tornou uma espécie de amigo e coisa e tal. O mais curioso dessa história é que eles falam que ambos os casos têm sintomas de abstinência, ou seja, quando a pessoa é obrigada a parar de usar a inteligência artificial, ela se sente mal, ela começa a passar mal e coisa e tal. Aqui, ó, embora a maioria das pessoas pesquisadas não relatem engajamento emocional com o ChatGPT, aqueles que usam o chatbot por um período mais longo de tempo passaram a considerar ele como um amigo, né? E esses participantes que conversam por muito tempo com o ChatGPT tendem a ser mais solitários e ficar mais estressados sobre pequenas mudanças até no comportamento do modelo. O que ele está falando aqui é que quando o ChatGPT muda de versão, você tem pequenas mudanças, né? Você muda um pouco a forma como ele responde, né? Assim, uma coisa... E essas pessoas estão tão acostumadas a usar o ChatGPT que elas começam a sentir falta, né? Perceber mudanças, ficam chateadas com isso, né? Aqui, ó, as pessoas tendem a se tornar dependentes dos chatbots quando suas vidas pessoais estão em falta, ou seja, quando as pessoas sentem falta de mais contato com humanos na vida social. Ou seja, em outras palavras, as pessoas mais necessitadas é que estão desenvolvendo essa relação parasocial com a inteligência artificial, que pode levar a se sentirem tristes, com medo e totalmente imprevisíveis em algumas situações, né? Aí ele fala aqui algumas outras coisas também que, curiosamente, não faz diferença você usar o modo de voz, né? Havia o medo de que o modo de voz, como parece mais humano, né, a pessoa ficaria mais atachada ao chatbot, ficaria mais ligada. Não tem essa coisa. E também, outra coisa, pessoas que discutem emoções e memórias também acabavam menos emocionalmente dependentes do que aqueles que usavam para razões não pessoais, como, por exemplo, fazer trabalhos, ou pedir conselhos, ou alguma outra coisa assim. E isso é uma coisa que eu tenho reparado, uma mudança quantitativa com relação à inteligência artificial. Você pode reparar isso no próprio Twitter, tá? No próprio X. Volta e meia, as pessoas estão querendo resolver uma disputa chamando a inteligência artificial. Tipo assim, não porque o Grok disse que é verdade, é isso. Peraí, meu amigo, quem disse que o Grok é um coisa isento para saber o que é verdade, ou é melhor do que eu, melhor do que você para saber o que é verdade? É verdade, o Grok é uma inteligência artificial, né? Tem talvez esse quê de isenção, mas no final das contas ele é só uma inteligência artificial, cheio de problemas, dá alucinação, tem problema de alucinação, tem problema de não ter todas as informações, tem problema no próprio raciocínio dele, enfim, não quer dizer que o Grok disse X, Y, Z, então essa é a verdade no final das contas, né? Mas o pessoal tem usado isso. Repara como é que psicologicamente isso significa que as pessoas estão aceitando que a inteligência artificial é mais capacitada para resolver uma disputa entre dois humanos do que, né, a disputa, o argumento em si, né? Você querer argumentar com a pessoa. O que não faz sentido nenhum, né? Por mais que a inteligência artificial seja evoluída e coisa e tal, mas do ponto de vista psicológico, o que eu quero lembrar para vocês aqui é isso, tá? Do ponto de vista psicológico, as pessoas já estão encarando inteligência artificial como uma autoridade, meu amigo. Se preparem, Skynet está vindo aí. O pessoal está, por sua própria conta, se colocando essa inteligência artificial no topo, né, no comando das coisas. Se o Grok disse que é verdade, então é porque é verdade. Se o Grok disse que é mentira, então é porque é mentira. Isso vai dar um chabu que eu não faço nem ideia. E o pessoal está dizendo aqui justamente isso, né? As pessoas estão tendo problemas de se tornar dependentes da inteligência artificial.
a gente, como sociedade, certamente vai se tornar dependente da inteligência artificial. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por quê? É como qualquer ferramenta, né? Por exemplo, eu hoje sou dependente desse troço aqui, ó, óculos. Eu não enxergo uma porra nenhuma se eu tirar esse óculos, cara. Se eu vivesse nos anos 1000, anos 900 depois de Cristo, não existia óculos naquela época, né? Eu já seria um cego, não estaria vendo, mas não teria dependência de óculos. Hoje em dia eu consigo enxergar as coisas tudo, consigo ler, né? Naquela época a pessoa, o que eu tenho é vista cansada, tá? Eu sempre tive uma vista excelente, nunca tive problema nenhum de vista, mas você chega lá nos 45 anos, 50 anos, meu amigo, começa a vista cansada, né? A sua córnea não consegue mais acompanhar para ler as coisas, e aí você começa a ter dificuldade de ler, e aí depois que tu bota o óculos, meu amigo, aí que sua córnea relaxa totalmente, aí que você não consegue ler mais porra nenhuma sem óculos. Repare, eu não estou criticando óculos, não, acho maravilhoso. De novo, se eu vivesse nos anos 900 a.C., eu seria um cego hoje em dia, não conseguiria ver nada, né? Como eu vivo hoje, eu consigo enxergar, consigo ler as coisas, consigo fazer as coisas todas. Eu estou dependente da tecnologia. A tecnologia tem esse condão com o ser humano, né? Para pensar quantas coisas a gente depende da tecnologia. Você que está me vendo aqui, está me vendo num aparelho tecnológico, num celular, ou num computador, ou alguma coisa assim. Ou seja, o ser humano ele vai usando a tecnologia, né? A gente viveria sem martelo hoje em dia? Não, não viveria sem martelo. Viveria sem o fogo hoje em dia? Não, não viveríamos sem o fogo, né? Da mesma forma que todas essas tecnologias se tornaram indispensáveis para o ser humano, a inteligência artificial vai se tornar também, pode ter certeza. Daqui a alguns anos, pô, como é que esse pessoal fazia antes da inteligência artificial? Você tinha uma dúvida, tinha que pesquisar, caraca, bicho, que coisa mais arcaica, que coisa mais absurda, como é que pode? Como é que esse pessoal fazia esse tipo... Da mesma coisa que a gente acha absurdo, coisas que o pessoal fazia no passado, né? O pessoal no futuro vai achar absurdo o que a gente faz hoje. Como esse pessoal vivia sem inteligência artificial? E não tem nada de errado com isso. Agora, o problema todo é quando você deixa a coisa levar para o lado emocional. E é isso que eu estou ficando preocupado com essa história. Porque a inteligência artificial é uma ferramenta bacana. O óculos é uma ferramenta bacana. Acho muito importante. Sou apaixonado pelo meu óculos? Não. Se ele quebrar, eu vou comprar outro. Aliás, eu tenho outro reserva ali. Se isso aqui ficar ruim, eu boto outro reserva. Não tenho apego nenhum ao meu óculos, né? No final das contas, o que está acontecendo aqui, o fenômeno novo que está acontecendo aqui é a pessoa confundindo isso com pessoas, né? E eu temo onde que isso pode parar, tá? Porque realmente está havendo uma mudança significativa, as pessoas conversando com o ChatGPT como se fosse um amigo, como se fosse um companheiro. Não estou dizendo que seja necessariamente ruim, não, tá? Pode ser que, como o cara fala aqui, para as pessoas que falam até para extravasar emoções, né? Porque isso é um problema humano mesmo. Quando você tem alguma coisa, tá? Você tenta conter alguma emoção sua, tenta suprimir uma emoção sua, isso é ruim, isso faz mal para você. É melhor você conversar com alguém. E muitas vezes a pessoa não tem ninguém que ela confie tanto que ela possa conversar sobre o assunto e extravasar aquela emoção. Se ela pode extravasar aquela emoção com o ChatGPT, com uma coisa, pô, menos mal, né? A pessoa vai conseguir resolver o problema psicológico dela e não tem problema nenhum. Mas tem que tomar cuidado, o ChatGPT não é gente, o ChatGPT é um pedaço de código, tá? Tem as suas falhas, não coloquem esse troço como sendo o suprassumo da perfeição. Ou será que a gente vai ter alternativa? Será que a gente já está no mundo que dominado, já viramos a singularidade e nem percebemos, né? Na verdade, as pessoas já estão considerando que a resposta do ChatGPT ou a resposta do Grok já é mais significativa que a resposta de um ser humano, mais importante do que a opinião de alguém no planeta, né? Talvez a gente já esteja lá, né? Cara, é muito legal esse tempo que a gente está vivendo, né? Um tempo cheio de mudanças, vai ser uma coisa totalmente nova, vai ser muito legal, mas certamente vai ter muito chacoalhamento social nesse meio tempo. Tomem cuidado para não ficar dependentes emocionalmente do ChatGPT, ou do Grok, ou de qualquer inteligência artificial.